Como registrar um cuidador de idoso? Então, se você está querendo contratar um cuidador de idoso, uma cuidadora de idosos, e você precisa, né, registrar no social, fazer certinho para não correr nenhum risco no processo trabalhista, hora extra. Eu vou gravar um passo a passo agora, vou te mostrar em seguida, né, uma tela onde você vai entrar, o que você vai preencher, quais informações, para você conseguir registrar o seu cuidador de idoso, beleza? Mas antes disso eu quero te falar, eu tenho um treinamento chamado Domésticas Complicadas. Nesse treinamento eu te ensino a registrar folha de pagamento de babá, cuidador de idoso, doméstica, do modelo de contratos, contrato de experiência é muito importante para você não ter que indenizar aviso, cartão de ponto, grupo de dúvidas, tá? Então o link vai estar aqui na descrição e eu vou te ensinar agora como registrar seu cuidador de idoso, passo a passo, só seguir e acompanhar. Maravilha, ó, você vai entrar no Google, vai digitar e-social, vai ser esse primeiro site aqui, ó, Home e-social. Você vai clicar, ele vai abrir essa tela, tá? Acesse. Aí você clica aqui, ó, acesse, entrar com o Gov. Aí aqui vem a particularidade, você pode entrar com o seu Gov, colocar CPF sem continuar ou pelo certificado digital, tá? O certificado digital, às vezes a pessoa não tem acesso ao Gov, tem algum problema, precisa fazer o certificado digital. Aí pelo certificado digital, ele é um arquivozinho que você instala no computador e você consegue entrar sem o Gov, tá? Então se você não tiver conseguindo entrar pelo Gov e precisa registrar no seu CPF, você vai ter que fazer o certificado digital. Aí se você quiser fazer, eu tenho uma empresa parceira que dá desconto, então você pode me chamar no WhatsApp, que eu vou deixar na descrição do vídeo, e falar, eu preciso do certificado digital para entrar, e aí a gente faz o certificado, você vai conseguir entrar no Gov, beleza? Se você tiver o Gov certinho, você vai colocar sem tudo e vai entrar, tá bom? Aí agora eu vou mostrar como é que é a tela quando você entra. Então beleza, aí quando você entrar, ele vai entrar assim, ó. Vai perguntar se ele é simplificado, se é geral, beleza? Aí o que você vai fazer? Simplificado. Beleza. No simplificado, ele vai mostrar essa tela aqui. Vai mostrar essa tela, ele vai dar a opção ali de folha de pagamento, empregados em gerais, tá? Mas lá em cima vai ter essas abas aqui, ó, empregados, folha de pagamento e ajuda, tá? Então, para registrar, você vai vir aqui, ó, empregados, admitir e cadastrar. Beleza? Clicou aqui. Aí ele vai começar a pedir os dados, beleza? Então aqui, ó, você vai colocar o CPF, data de nascimento, já vai aparecer aqui o nome da pessoa e a data de admissão, beleza? É muito importante que você tenha todos esses dados, né? E aí eu falo dentro lá do treinamento com relação a registrar retroativo, quais são os riscos, beleza? Então você vai colocar o CPF, data de nascimento e data de admissão e vai clicar continuar, tá? Eu vou avançar aqui no vídeo para não aparecer os dados. Aí nessa segunda parte aqui, ó, ele vai puxar o CPF, se estiver correto, né? Ele vai puxar o CPF, o número, o nome da pessoa já automaticamente por conta da Receita. Aí você vai preencher o sexo, a cor, se é casado ou solteira e qual que é o grau de instrução. Aí já puxa a data de nascimento, que você vai colocar o país de nascimento, nacionalidade. Você vai clicar em próximo. Aí nessa tela aqui, ó, ele vai pedir qual que é o endereço e residência do trabalhador, beleza? Então você vai colocar o CEP, ele vai puxar a rua, número, né, o F, o estado, o município. Beleza? Dando tudo certo, você vem clicar em próximo. Aqui é muito importante, por quê? Porque se ela tiver dependente, vai pagar o salário família, tá? Salário família, o que é salário família? O governo ele paga um salário família para o colaborador que ganha uma determinada renda, tá? Mas não é você que paga. Ele vai aparecer no Olerite ali, como se no Olerite ali o valor para você pagar, porém na hora de fazer a guia ele vai dar o valor descontando lá do total do seu INSS, tá? Então você precisa conferir certinho, ver se puxou lá no sistema, tá? Então eu vou mostrar aqui, ó, só para você entender. Exemplo, salário família 2026. Então exemplo, qual que é o valor, tá? Do salário família. Ó, ele é R$ 67,54 por filho. E como é que faz, né? Qual que é os requisitos para receber? Então exemplo, o máximo do salário tem que ser 1.980, beleza? E aí você tem que ter um filho ou enteado de até 14 anos.
ou filho de qualquer idade sejam considerados inválidos. Em caso de invalidez, a comprovação é feita por meio de laudo médico. Beleza? Então, o filho tem que ter no máximo 14 anos, tá? E aí você consegue ter direito a R$ 67,54 por filho. Então, muitas vezes a pessoa vai ter filho, você cadastra, ela vai receber esse valor de R$ 67,00. Só que esse valor vai ser descontado na sua guia, então você não vai pagar mais, beleza? E aí como é que cadastra, né? Como é que cadastra isso no seu sistema? Então você vai vir aqui, ó, preencher dependente. E você vai ter que colocar o CPF, data de nascimento, nome, aqui o tipo, ó. O cônjuge não vai puxar salário família, tem que ser esse aqui, filho ou enteado, tá? Aí, por exemplo, dependente para fim de imposto de renda, você coloca sim. Dependente para fim de recebimento de salário família, sim. Informar se o dependente tem capacidade física ou mental. Se tiver, você coloca sim ou não, beleza? Cadastrou. Próximo. Agora a gente vem aqui, ó, com relação ao contrato de experiência. É muito importante o contrato de experiência e que você faça o contrato de experiência. Por quê? Porque no contrato de experiência, se você desligar ela nesse término do contrato, você vai conseguir pagar muito menos. Então, exemplo, o contrato de experiência ele é até de 90 dias, tá? Ele pode ser prorrogável em 2 períodos. Você pode fazer um contrato de experiência de 45 dias mais 45, você pode fazer um contrato de experiência de 30 mais 60, de 60 mais 30, mas no máximo 90 dias ele pode ter 2 períodos. Não precisa ser igual. Pode ser 30, 30, pode ser 45, 45, pode ser 30, 60, 60, 30, mas tem que ser 90 dias com 2 prorrogação. E você precisa fazer o documento, um contrato, literalmente. Esse modelo de contrato eu dou dentro do meu curso, tá? Lá vai ter a opção de você baixar esse contrato. Por que ele é muito importante? Porque se você faz por exemplo, se você registra aqui, mesmo que você coloque aqui, ó, contrato de experiência e coloque a data, ele não tem valor legal, tá? Aí ela pode alegar que você não assinou nenhum contrato de experiência e você vai ter que, se você mandar ela embora, você vai ter que indenizar como se fosse um contrato indeterminado. Então, exemplo, como é que é um contrato indeterminado? Um contrato indeterminado, você registrou, você mandou embora, você tem que indenizar aviso, você tem que indenizar férias, indenizar 13º, beleza? Quando é um contrato de experiência e você faz na data do término do contrato, você vai ter que pagar somente os dias. Então, exemplo, trabalhou 10 dias. No caso, o contrato de experiência era 30 dias, um exemplo, 30 dias. E você dispensou ela no dia. Você não pode dispensar antes, tem que ser no dia para ser término. Aí você vai indenizar o quê? Vai pagar só os 30 dias de salário, férias proporcional dos 30 dias e 13º proporcional dos 30 dias. Pronto, não tem multa e não tem indenização de aviso de 30 dias sem trabalhar, nem férias, nem 13º. Aldo, eu fiz o contrato de experiência, eu vou dispensar ela 5 dias antes de terminar, não tô aguentando mais essa mulher. Só que aí, qual que é a vantagem do contrato? Você não vai indenizar 30 dias, você vai indenizar 50% dos dias que faltam para terminar o contrato. Então, exemplo, o contrato são de 30 dias, ela falta 5 para dar os 30 do primeiro período, você vai ter que indenizar só 2 dias e meio, 50% dos dias que faltam. Então, se falta 5, 2 dias e meio só. Então, você vai pagar 25 dias, 2 dias e meio de indenização, férias 13º. Quer dizer, fica muito barato. Muito mais barato que ter que indenizar 30 dias sem ela trabalhar. Então, preste muita atenção. Tenha esse contrato de experiência certinho, bem documentado. Explica para ela, para você. Porque assim, você está fazendo uma experiência, está acabando de registrar. E se não der certo, se a pessoa não é boa, se você não gostar dela, então você pode demitir ela nesse período aí sem risco nenhum, beleza? Então, se você vai registrar ela aqui indeterminado, você coloca aqui sem contrato de experiência. Caldo, eu vou contratar ela com experiência, beleza? Então você vai registrar ela aqui e vai colocar a data do primeiro período do contrato. Se é 30 dias, 45 dias, você coloca aqui. Aí passando esse período, você pode colocar nova data, tá? Então, vou dizer que eu estou registrando ela aqui com experiência. Ela vai trabalhar mais 30 dias. Então, data do término é dia 4/7. Aqui eu vou colocar a função. Qual que é a função dela?
É muito importante você colocar a função no contrato de experiência, descrever a função, o que ela vai fazer para depois ela não questionar que é desvio de função, que você contratou ela para ser babá e ela tá cuidando, tá lavando roupa, que ela também tá faxineira, tá? Mas é que ela vai ser babá. Aí você vai colocar o salário, lembrando que o salário mínimo, tem o salário mínimo vigente e existe o salário mínimo do seu estado. Às vezes o seu salário mínimo do estado, ele é maior que o salário mínimo federal. Então você tem que pesquisar isso e ver, tá? Por quê? Porque o salário mínimo está um valor, mas às vezes no seu estado é maior. Por exemplo, no caso do Sul é maior do que o salário mínimo de outro estado, beleza? Então é importante você ver esse valor, tá? Então preenche aqui o valor, se é mensal, como é que é a forma de pagamento, se é mensal, quinzenal, e clica em próximo. Vou passar aqui. Aqui é o endereço do local de trabalho, tá? Onde a pessoa trabalha. Então você vai preencher o endereço. Se não for esse aqui, informa outro. A gente vem para a parte final. Qual que é o horário dela? Tá? Então hoje a carga horária é 44 horas semanais. Vai ter essa redução para 40, né? Mas ainda não foi aprovado. Não é, mas então você vai preencher aqui certinho. Então ela trabalha aqui na segunda-feira, por exemplo, 8 horas com 120 minutos de intervalo, 2 horas. Preencher aqui certinho. Pronto, clicando aqui em concluir. Aqui embaixo tem um laranjadinho, concluir. Você está registrando a sua doméstica, ela vai estar registrada, tá? E aí vai estar 100% legal. Então a gente passou por todas as fases: identificação, endereço da residência, dependentes, contrato de trabalho, local de trabalho e jornada de trabalho. Terminando isso aqui, está 100% registrado no sistema, tá tudo certinho, tá? Você não vai correr nenhum risco. Aí vem a parte, né, das horas extras, como calcular hora extra, como calcular o adicional, como funciona atestado, né, se é um atestado, quantos dias, como lançar falta, né? Então tudo dentro do treinamento eu ensino. Se você tiver interesse, o link está na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo.